Jesus, tem gente aqui. Meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, paz seja com todos vocês. Quem está feliz de verdade, dê um grito de aleluia, um brado de glória a Deus. Minha lanterna ligou aqui, irmão. Meu Deus. Que alegria poder estar hoje aqui na conferência para aqueles que querem romper na vida. E eu já quero louvar a Deus por você ter entendido quão precioso seria ter destinado essa noite para estar aqui bendizendo a Deus, louvando a Deus, cultuando a Deus, e encorajar você a não perder por nada os próximos dias desta conferência. Termine isso, compreenda a necessidade da completude desse propósito. Então não perca, esteja aqui nos próximos dias, porque eu tenho certeza que será gracioso o que Deus vai fazer. Na verdade, no próximo, né? Porque encerra amanhã, não é isso? Encerra amanhã ou quinta? Quinta-feira, como eu acabei de dizer, encerra quinta-feira. Então é isso mesmo, 2 dias, tá bom? Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos abrindo a Bíblia para a gente adiantar os trabalhos. Que noite poderosa, meu Deus do céu, Jesus dos crentes, o que é isso? No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, eu quero aqui fazer algumas menções com muita alegria. Primeiro, agradecer ao pastor Davi Leal, meu amigo, por essa oportunidade, a despeito das tantas que eu já tenho aqui nos cultos regulares, ser lembrado para uma conferência, a exemplo do que aconteceu, inclusive, na conferência Tempo de Romper, né? Que a gente não sabia que daria nome, título ao ano da igreja, né? Já era tão profético aquele momento ali, a gente não tinha nem ideia do quão profético era. Então eu quero agradecer ao pastor Davi, quero agradecer ao pastor Bruno Fernandes, primeira menção de gratidão que eu faço para ele aqui, de muitas que eu espero fazer. Liguei para ele ontem, manifestei a minha alegria e satisfação dele estar aqui contribuindo com o trabalho do Senhor. A ADVEC Recreio tem um lugar muito especial no meu coração, que eu estou aqui caminhando com vocês literalmente desde o início dessa igreja. Então fiquei muito feliz por conhecer o pastor Bruno há tantos anos, saber o quanto ele será um instrumento de Deus aqui para a continuidade do trabalho do Senhor nesse lugar. Então Deus seja louvado. E quero rapidinho mencionar também que eu estou tendo a alegria de receber, o Rio de Janeiro está tendo a alegria de receber aqui, alguns profetas do Senhor lá de Itu, São Paulo, meus amigos, bispo Rafael Dulce, a bispa Bianca, e eles estão acompanhados também de alguns obreiros amigos lá da igreja, são pastores de uma linda igreja ali em Itu, DNA de Deus, que eu tenho tido o privilégio de caminhar um pouquinho perto. Eu quero dizer o quanto vocês são bem-vindos aqui na nossa casa. Deus seja louvado. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 1 também, graças a Deus. Segundo livro das Crônicas, como eu disse também, inclusive. Não é? Como eu falei, segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Aqui, ó, bem aqui na frente, aqui também quero fazer menção da minha família, que está aqui presente, da esquerda para a direita, Elson, meu cunhado, Elaine, minha cunhada, Luciane, minha sogra, tá bom? Então, bem aqui na frente, Deus seja louvado. Então, logo aqui na frente, me fiscalizando aqui. Bota a câmera neles para ver se é verdade a minha vida. Glória a Deus. Está escrito: e Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Verso de número 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Quantos podem dizer amém esta noite? Salomão é certamente um dos grandes nomes da Bíblia, e um nome que excede, que transborda as páginas da Bíblia,
e alcança e atinge uma expressão de natureza universal. Não é, portanto, apenas uma questão bíblica, não é uma questão apenas da cultura judaico-cristã. A reverência, o respeito, a consideração, a pessoa de Salomão e a todos os seus feitos e tudo aquilo que envolve sua vida e seu reinado, é reconhecida de maneira universal, independentemente da cultura. Inclusive, nas próprias páginas da Bíblia, há uma prova, uma pequena prova disso. Nos dias de Salomão, uma poderosa rainha estrangeira foi até o palácio para ver de perto aquilo que ela ouvia lá de onde ela morava. E lembre-se, claro, que nós não estamos falando de tempos onde as informações circulavam com tanta velocidade, nem com tanta extensão. Portanto, falar de Salomão é falar de alguém que tem sua importância comprovada para além das páginas da Bíblia, para além da cultura judaico-cristã. Falar de Salomão é falar de um homem notável na história universal. Quantos me ouvem bem, digam amém. Ok. Agora, considere que Salomão, lembrando a uns, informando a outros, Salomão é filho do rei Davi. E eu imagino o quão desafiador isso já se consiste. Porque você imagina o que é você ser filho e você suceder alguém como Davi. O desafio de Salomão, naturalmente, começa dentro da sua própria casa. O desafio de Salomão começa porque a sombra do que seu pai foi é uma sombra grandiosa. E para se destacar dentro do cenário de um antecessor da grandeza de Davi, isso já se torna uma coisa bastante difícil. Mas o Senhor era com Salomão. Isso está escrito no versículo que nós lemos. Deus o enalteceu, o exaltou grandemente. E Salomão rompeu. Rompeu em feitos extraordinários. Rompeu num reino bem-sucedido em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Rompeu num reino de grandeza, de tamanha grandeza. E eu gravei um vídeo esses dias, até falei sobre isso, que até os escudos da guarda de Salomão eram de ouro. Ouro no reino de Salomão era coisa assim que você via em todo canto, em todo lugar. Então é alguém, portanto, que rompe em diversas áreas, rompe em tantas áreas, e deixa para nós um exemplo. Mas o que eu quero que você considere sobretudo, é que eu fui ministrado por Deus a respeito de algo, na verdade é uma coisa muito simples, mas que é sempre bom a gente se lembrar. Às vezes a gente observa alguém num lugar assim muito alto, às vezes a gente vê alguém que conquistou coisas muito relevantes, às vezes a gente tem até que fazer assim para tentar enxergar alguém de tão alto que está. Só que esse ponto, o ponto onde as coisas já aconteceram, o ponto onde as coisas já romperam, onde as pessoas já romperam, esse ponto diz muito, mas não diz tudo. O início, na verdade, é muito mais elucidativo. Observar o início da jornada das pessoas que romperam é a maneira mais eficiente de entender essa escalada, essa jornada, esse caminho. Porque, naturalmente, as pessoas não nascem no topo. Elas percorrem uma escala ascendente até lá. Romper significa, portanto, ou para romper, é importante, portanto, avaliar os começos daqueles que romperam. Porque os começos daqueles que romperam são um atestado, são uma maneira de eu entender o que eu também posso fazer. Como eu também posso proceder para também romper como tantos outros romperam. Pastor, qual é o seu convite desta noite? O meu convite desta noite é que nós façamos uma radiografia do começo de Salomão. Meu convite essa noite é que nós radiografemos, dissequemos o começo de Salomão. Analisemos, observemos esses primeiros movimentos, porque são esses primeiros movimentos registrados no capítulo 1 do segundo livro das Crônicas que vão nos fazer entender como ele chegou lá e como nós, em nome de Jesus, alguém já levantou a mão, também vamos chegar. Eu preciso dizer a você
que há um caráter em Salomão muito interessante, muito poderoso. Há algo em Salomão muito interessante e poderoso. Salomão foi um realizador. Diga comigo, realizador. Muito fraco. O que ele foi? Realizador. Se a melhor palavra em relação ao templo, o templo de Jerusalém, se em relação ao templo de Jerusalém, a melhor palavra que define Salomão é realizador, a melhor palavra que define Davi, que antecedeu Salomão, é idealizador. Repito, em relação ao templo de Jerusalém, a maior construção que ocorreu naqueles dias de responsabilidade de Salomão sobre esse templo, a melhor palavra que define a relação de Salomão com essa construção é realizador. E a melhor palavra que define a relação de Davi, antecessor de Salomão, para com este templo é idealizador. Portanto, quem é Salomão? Idealizador. Melhor, quem é Salomão? Realizador. Do quê? Do que alguém antes dele só idealizou. Eu quero que você creia nesta noite que nós receberemos de Deus a capacidade, o poder, a força. Nós receberemos de Deus o privilégio, a honra. Nós receberemos de Deus a graça, o poder. Para quê? Para realizar algumas coisas que até anos ou décadas atrás somente existiam no imaginário dos idealizadores. Alguns idealizaram, mas nós vamos realizar. Enquanto alguém já está de mãos erguidas, aí vai uma palavra de Deus. O que seus pais somente idealizaram, você vai realizar. O que seus avós apenas puderam idealizar, você vai realizar. Aquilo que estava apenas numa conversa de família, no almoço de domingo de uma casa simples, há 20 anos atrás se parecia inexequível, você vai realizar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou profetizando que a conversa dos seus pais na cama antes de dormir, falando sobre coisas que pareciam distantes e impossíveis, você vai realizar. Eu estou profetizando que coisas que foram rabiscadas em papéis e engavetadas porque alguém pensou que nunca seria viável fazer, você vai realizar. Muitos idealizaram, nós realizaremos. Muitos sonharam, nós realizaremos. Muitos só puderam chegar na esfera do desejo e da vontade, mas nós vamos arregaçar as mangas e vamos fazer acontecer. Quantos acreditam nesta palavra? Libera um grito de aleluia nesta noite. Realizar. O que Davi fez? Idealizou. O que Salomão fez? Realizou. Como ocorre essa realização? Como ocorre este romper? O que ele fez? Quem ele foi? Como agiu? Atente para o versículo 1. Nós lemos juntos. Vou repetir para você. Melhor o versículo 2. E Salomão falou. Diga comigo, falou. Não, você pode fazer melhor. Diga, falou. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefe das famílias. Ele falou. Verso de número 2. E foi Salomão e toda a congregação com ele. No verso 2 ele fala, no verso 3 ele vai. No verso 2 ele demonstra voz de comando, no verso 3 ele arrasta no exemplo. Eu quero que você compreenda que Salomão, estando onde estava, gozando da autoridade que gozava, Salomão, no uso das prerrogativas de primeiro mandatário da nação, ele poderia reunir todo mundo e dizer para todos eles, vão ao altar, e eles iriam. Ele poderia reunir o povo inteiro e dizer para eles, vão sacrificar, e eles sacrificariam. Ele poderia reunir todo mundo e dizer para eles, vão à tenda da congregação, e eles iriam. E Salomão poderia ficar no mesmo lugar. Ele poderia ter experimentado o que é ter uma voz ouvida, mas ele preferiu experimentar o que é ter um exemplo seguido. Você quer romper?
Faça com que seus discursos de ordem se transformem em poder de exemplo. Você quer romper? Em vez de você testar a autoridade da sua voz, teste a autoridade do seu exemplo. Não mande fazer, vai e faça também. Você quer que os seus filhos orem? Dobre os joelhos e ore junto com eles também. Você quer que eles sejam alunos da escola dominical? Levante-se domingo de manhã e venha com eles também. Não se rompe só na voz do comando, se rompe no poder do exemplo. Eu não vim falar a um povo apenas de discursos. Eu não vim falar a um povo de bravatas. Eu não vim falar a um povo de discursos acalorados. Eu vim falar a um povo que vai contagiar uma sociedade, uma geração, no poder de um exemplo. Eu não vou mandar ir, eu vou também. Eu não vou mandar fazer, eu vou fazer também. Eu não vou mandar alguém vir ao altar, eu serei o primeiro a estar aqui. Eu vou arrastar na força do exemplo. Aleluia! Pregador, não, você não entendeu não. Eu não preciso. Não? Me conte por quê. Porque se eu mandar, eles fazem. Se eu mandar, eles vão. Bacana? Mas se você mandar eles fazerem e você não fizer, qual é a memória que eles terão disso? Da sua ordem. Mas se você mandar e fizer também, qual a memória que eles terão disso? Do seu exemplo. Algumas pessoas só marcarão a história das outras porque davam vozes de comando. Outras pessoas como nós marcarão a história das outras porque elas também estavam lá indo. Oh, aleluia! Salomão não apenas utilizou a voz de comando, ele foi. Está escrito aqui que depois de ter falado a todos os maiorais, depois de ter falado a todo o povo, ele decide que precisava também se movimentar numa direção, se movimentar para um endereço, se movimentar para um lugar, se movimentar para um local. Não sou eu, é a Bíblia que diz que Salomão e toda a congregação buscavam, diga comigo, buscavam o altar do Senhor. Eu quero que você, por favor, me ouça aqui em algo muito importante e muito simples também. Alguém aqui, por favor, levante a mão, caso sim. Alguém aqui, por favor, já procurou um lugar, um endereço e não conseguiu achar? Eu lembro uma vez que um amigo me chamou para almoçar. Fomos eu e Camila, Waze, Google Maps, Anjo Guia, tudo, irmão. Não achava de jeito nenhum. Ligava para ele não atendia. Perguntava vizinho, ninguém sabia nada. Peguei o carro e vim embora. Quando eu estou quase chegando em casa, ele resolveu atender o telefone. E aí, amigo, está chegando? Eu disse, estou na minha casa. É muito frustrante você procurar e não achar. É muito frustrante você buscar e não achar. Agora imagine qual não deve ser a dificuldade de alguém que busca um lugar sem ter o endereço. Busca um lugar sem ter um mínimo de diretrizes para que se oriente e chegue. Quando não deve ser difícil o caminho e quando não deve ser desculpável. Alguém que não consegue encontrar um lugar, mas também não tinha endereço. Não conseguia encontrar um lugar, mas também não tinha ponto de referência. Não conseguia encontrar um lugar, mas também não tinha nenhum tipo de auxílio ou de ajuda. Eu me torno desculpável. Ninguém pode ficar me esperando num lugar e querer exigir que eu chegue lá se ele não me deu o endereço. Quem está me entendendo, diga amém. Só que ninguém é desculpável por não encontrar o altar, porque Deus já deu o endereço. Ninguém é excusável de não ter encontrado o altar, porque Deus só marca ponto de encontro em lugar onde Ele já deu o endereço. Eu estou pregando para alguém ainda aqui? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aonde está o endereço? Dentro do teu coração. Quando você busca de todo o coração, o mapa se abre na sua frente. Quando você busca de todo o coração, a estrada se aplana na sua frente. Quando você busca de todo o coração, uma clareira se abre diante de você. Quando você busca de todo o coração, não precisa de Waze nem de Google Maps, você sabe como achar Deus. Ninguém é excusável, ninguém é
indesculpável da responsabilidade de chegar no altar. Eu estou olhando Salomão e todo Israel indo para procurar o altar, indo para encontrar o altar, mas um altar cujo endereço eles conheciam. Você sabe o endereço, então não se excuse da responsabilidade de estar aqui. O endereço já foi dado, o ponto de referência foi dado, o mapa já está aberto, o clarão já está aberto, a clareira também. E eu quero glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que nem os loucos herdarão caminho. Então eu quero bem dizer a Deus, porque você achou, você saiu e achou, saiu para procurar e achou. Você não está perambulando pelo recreio, você saiu para procurar e achou. E Ele me trouxe para dizer: eu marquei o encontro, te dei o endereço. Que bom que você veio, porque eu já estava te esperando. Quem pode dizer glória a Deus esta noite? Aleluia! Está aqui. Onde você vai? Você que vai romper, você que vai realizar o que outros somente idealizaram. Onde é que você vai? Eu vou na tenda da congregação. Que tenda? Fale melhor sobre essa tenda. A Bíblia fala melhor, verso 3. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Se você for embora, volta nesse momento. Aonde é que o construtor do templo está indo no início do seu reino? Na tenda. Se nós fôssemos aqui fazer uma comparação técnica, uma comparação material, não estou falando nada espiritual não, comparação física, técnica, material, dá para comparar a tenda de Moisés com o templo de Salomão? Dá para comparar? Dá para comparar? Vamos lá, eu pergunto e você responde. As alternativas são a tenda de Moisés e o templo de Salomão. Qual é maior? Muito fraco. Qual é maior? Qual demorou mais tempo para ser construído? Qual tem mais riquezas? Qual tem mais glória? Qual é mais famoso? Senti que vocês ficaram com medo de responder. Templo de Salomão. Todas as respostas estão absolutamente corretas. A resposta para todas as perguntas é exatamente essa que você dá aí. O templo de Salomão é maior, mais glorioso, mais suntuoso, mais rico, mais famoso. Mas o homem que construiu este templo começou o seu reinado visitando a tenda. Pastor, quem é que vai construir os templos grandiosos? Quem é que vai empreender os grandes negócios? Pastor, quem é que Deus vai usar para coisas grandes? Quem consegue se dispor? Quem consegue ter humildade o suficiente para saber que tem um mapa de uma grande construção a realizar, mas isso não tira dele a obrigação de estar na tenda. Existem pessoas que quando elas recebem a planta do que vão construir, elas somem da tenda. Não vai embora, fique só mais um pouquinho. Quando você toma conhecimento da grandeza do que você está por fazer, você some da tenda, porque a tenda começa a te parecer muito pequena, muito inadequada para o tamanho daquilo que de repente você está começando a vislumbrar. E de repente me parece que a tenda é inadequada para mim, porque eu estou envolvido num projeto muito grandioso. Então a tenda da congregação começa a parecer para mim inadequada, pequena demais, pobre demais, ou isso ou aquilo demais diante do projeto que me foi revelado. E o mapa que está no meu bolso engrandece meu espírito, o mapa que está no meu bolso me ensoberbeceu. O fato de eu ter tido conhecimento do que estou para realizar roubou de mim o privilégio de estar nos pequenos lugares onde Deus está e onde os altares estão verdadeiros
Deus, mas eu tenho uma palavra de Deus. Não importa o tamanho daquilo que você sente que vai construir, o lugar de todo construtor, seja pequeno, seja médio, seja grande, ainda é a tenda da congregação. É grande, é muito grande o que ele vai construir, mas ele vai começar lá na tenda da congregação, por alguns aspectos importantes, que se eu fosse você, eu aprendia com Salomão, porque vai dar certo com você também. O que está escrito aqui? Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Aonde Salomão foi? No Alto de Gibeão. O que tinha lá? A tenda da congregação. Falei mais sobre a tenda da congregação. Está escrito que Moisés, servo do Senhor, construíra no deserto. Irmão, isso não é por acaso, não. A Bíblia está dizendo assim: o homem que vai fazer a construção suntuosa está indo na tenda. E a Bíblia vai fazer questão de dizer quem foi que construiu a tenda. Moisés, servo do Senhor. O cara que vai fazer uma grande construção está indo num lugar que foi construído por alguém muito antes dele. Ou seja, de construtor para construtor. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você quer atrair Deus para aquilo que você quer construir? Ok, 3 pessoas querem, isso já é suficiente para ele. Vou tentar de novo. Você quer atrair Deus para aquilo que você quer construir? Então respeite os outros construtores. Se você tiver a capacidade de reconhecer quem construiu antes de você, Deus ajudará você na sua construção. Pastor, quem é o construtor que Deus ajuda? Aquele que considera outras construções anteriores a dele. Pastor, quem é o construtor que Deus não entra com ele? Aquele que pensa que é o primeiro e o melhor a construir qualquer coisa. Tem uma coisa que não atrai o favor de Deus: são construtores soberbos que pensam que estão começando a construção. E Deus está dizendo: você vai construir um templo, mas alguém muito antes de você, com condições menores do que você, mais escassas, no meio de um deserto, construiu uma tenda. E antes que você pense que só vai começar a funcionar no templo, a tenda já funciona muito antes de você nascer. Então abaixa o seu nariz e corte seu topete, porque você está construindo agora, mas só porque alguém já construiu alguma coisa antes de você. Mas essa palavra eu acho que você não quer ouvir. Não é desconsiderando construções anteriores que eu serei agraciado por Deus na minha construção. Não é desmerecendo construções anteriores que eu serei ajudado por Deus na minha construção. Não! Ele me trouxe para dizer: olhe para quem construiu antes de você. E se você tiver a capacidade de reconhecer as construções anteriores às suas, eu desço para te ajudar na sua construção. Quem você é, Salomão? Rei. O que é que você vai construir? Um templo. Onde você está agora? Numa tenda. Quem construiu? Moisés. E quem ele era? Servo do Senhor. Não que Moisés não tenha sido outras coisas também, mas é incrível você perceber que a Bíblia atribui a construção da tenda a um homem chamado Moisés. E na hora de dizer quem este homem era, a Bíblia não diz, que poderia dizer, porque seria verdade, que era profeta, não diz que era libertador. A Bíblia não diz que era o homem que falava com Deus face a face. A Bíblia escolhe um atributo aparentemente simplório para dizer quem era o construtor da tenda. Mas eu tenho para mim que alguém que está me ouvindo aqui a essa altura da vida já percebeu que de simplório esse atributo não tem nada. Eu já vi reis construírem pirâmides que Deus não entrou, mas já vi servo levantar tenda que Deus... meu Deus do céu, eu estou precisando de alguém ainda comigo esta noite aqui, está muito cedo. Levanta a mão mais alto que você puder. Assim te diz o Senhor: aquilo que você carrega de mais poderoso e que vai te autorizar na construção para romper, é esse atributo: tu és meu servo.
servo. Alguém está dizendo, eu não vou conseguir porque eu não tenho apoio. Deus está dizendo, tu és meu servo. Alguém está dizendo, não vou conseguir porque eu não tenho investidores. Deus me trouxe para dizer, tu és meu servo. Alguém está dizendo, não vou conseguir porque eu não tenho apoio. Mas Deus me trouxe para dizer, tu és meu servo. Você pode não ser rei, mas tu és servo do Senhor. Você pode não ter uma startup, mas tu és servo do Senhor. Você pode não ter um investidor anjo botando 5 milhões no seu negócio, mas tu és um servo do Senhor. Tu podes não vir de uma família abastada que te deixou uma herança suficiente para você empreender qualquer negócio que você quiser, ainda sobrar e viver do lucro, mas tu és servo do Senhor. Tu podes não vir de uma linhagem sacerdotal, tu podes não ser filho de profetas, filho de sacerdotes, você pode olhar para trás e não ver ninguém crente, mas tu és servo do Senhor. O que tem rei que não constrói, tem servo que vai levantar. O que tem gente com milhões aportados de investidor e não constrói, servo vai construir. Servo do Senhor. Oh, glória! Por favor, ponha a mão no ombro de alguém do seu lado e diga para ele, servo do Senhor. Horrível, vai de novo, diga servo do Senhor. Diga para ele, se tu fores servo do Senhor, se tu fores servo do Senhor, fala para ele, tu não precisa ser mais nada. Se tu servires ao Senhor, Ele que é Senhor de tudo, manda material, manda obreiro, manda ajudador, manda engenheiro, manda arquiteto, manda recurso, Ele manda espaço, manda lugar, Ele manda dinheiro, Ele manda. Servo! Cadê os servos do Senhor nessa noite de terça-feira para fazer barulho de servo? Barulho de servo do Senhor. É você, Moisés. Eu sou servo do Senhor. E que você construiu a tenda da congregação. E o homem que construiu o templo, vai lá na tenda da congregação, vai lá, e de lá, diga comigo, de lá ele vai a Jerusalém. Atenção ao versículo 13, eu não vou demorar não, fica tranquilo, eu acho, não vou orar. Atenção ao versículo 3, abre um pouquinho mais um monitor para mim aqui, por favor, esse aqui, que eu acho que eu estou ouvindo mais da PA do que daqui, se você puder abrir um cadinho aqui, eu vou te agradecer. Você, sim. Abre aqui, um pouquinho, agradeço. Assim Salomão veio a Jerusalém, diga comigo, veio, está horrível, vai de novo, veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon. Onde é que ele está agora? Jerusalém. Como é que ele está? Coroa na cabeça. Como é que ele está? Cetro na mão. Como é que ele está? Sentado no trono. Como é que ele está? Roupa de rei. Como é que ele está? Voz de rei. Isso tudo é como ele está. Isso tudo é onde ele está. Mas a pergunta é, de onde ele veio? Da tenda da congregação. Do alto que estava em Gibeon. Do altar de bronze. Qual é o cenário que você quer focar? Quer focar na coroa? Quer focar no cetro? Quer focar no trono? Quer focar na veste? Quer focar na autoridade? Quer focar no nome? Quer focar onde ele já está? Isso não diz muito. Você deveria se perguntar onde ele estava antes disso. Porque você só vai entender por que ele está onde está, se você entender onde ele estava antes. Alguém não vai entender nada quando enxergar você onde você estará. Mas só vai conseguir entender como você chegou lá se te perguntar onde você estava antes.
E você vai dizer assim: olha, nós estamos em outubro, nós estamos em dezembro, eu estou aqui, abençoado, bem-sucedido, passei no concurso, prosperei, fui abençoado, casei, mas isso é onde eu estou agora. Mas lá em janeiro, lá no dia 4 de janeiro, na terça-feira, no calor de 30 graus, eu estava na tenda da congregação, diante do altar do Senhor. Eles não vão entender aonde eu vou chegar, mas eu sei onde eu passei antes de chegar. Ou tem alguém me ouvindo essa noite aí? Você está no lugar certo. Aleluia! Então aprenda essa lição. Essa coisa da gente ficar observando, quase secando a coroa, secando o cetro. Meu Deus, não, isso não te leva a lugar nenhum. Essa observação detalhada sobre o lugar onde a pessoa está agora, o que ela conquistou agora, isso aí não edifica, isso não te resolve. Você quer uma coisa instrutiva? O que é instrutivo para você não é enxergar essa cena, o que é instrutivo para você é enxergar a cena anterior. Porque o que explica a cena de agora é a cena anterior. O que explica a coroa de agora é o altar de ontem. Possível. O que explica o trono de agora é a tenda de semana passada. O que explica a prosperidade de dezembro é a campanha do romper de janeiro. O que explica o casamento bonito de outubro. Ai, alguém devia ter levantado a mão. O que explica o casamento bonito de outubro é abdicar de estar no conforto de casa no dia 4 de janeiro para estar na campanha do romper. Eu sei porque eu estarei lá. É porque hoje eu estou aqui. Quem tem glória para entregar? Faz um barulho daqueles gostosos. Meu Deus. Quer entender por que ele está onde está? Veja de onde ele veio. Pergunte-se de onde veio o rei. De onde ele veio? Da tenda da congregação. Aonde? No alto de Gibeão. Agora, muita atenção, preciso ler um versículo da Bíblia para você, já estou encerrando. Preciso ler um versículo da Bíblia para você. 1 Crônicas, agora é primeiro. 1 Crônicas, capítulo 21. Versículo de número 29. Não sabia, eu leio para você. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus. Porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Muita atenção. Eu não quero enfadá-los, mas preciso dar um panorama para você entender o que é essa história aqui. Davi tomou uma atitude equivocada, cometeu um pecado grave contra o Senhor, porque ele levantou um censo para numerar o povo. Deus não gostou. Deus disse: Davi, você não vai poder escolher se será punido ou não, ou você poderá escolher como você quer ser punido. E Deus deu algumas alternativas, dentre as quais pareceu razoável e inteligente a Davi optar pela alternativa de ser punido pela própria mão de Deus, porque ele disse assim: bom, eu prefiro ficar na tua mão, porque na tua mão tem misericórdia. Muito sabido. Diz a Bíblia Sagrada que um anjo de Deus posicionou-se entre o céu e a terra em Jerusalém, e houve naquele dia uma grande matança no meio do povo. Tomado de pavor e de terror, Davi começa a correr de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Compreenda que o lugar mais adequado para que ele fosse fazer uma oração, para que ele fosse entregar um sacrifício, era esse lugar aqui, que eu acabei de ler para você. A tenda da congregação, no alto de Gibeão. Mas devido a todo o cenário que estava acontecendo, Davi teve medo de ir ali. Diz a Bíblia, ele não podia ir. Compreenda, portanto, que eu estou falando para você de um lugar. E este lugar é o mesmo lugar que eu estou pregando desde que comecei.
O lugar que Salomão começou os seus dias indo, foi o lugar onde Davi, seu pai, temeu ir. O lugar onde Salomão está começando os seus dias, entendendo que deve estar lá, é o lugar que Davi não conseguiu ir. Aquele endereço clássico, poderoso, conhecido, notável, endereço de comunhão, de entrega, de sacrifício. Davi disse: não posso ir, tenho medo, não quero ir. Quando Salomão entrou no reino, ele disse: quer saber? É lá que eu vou. Porque a experiência que meu pai teve com aquele lugar, o bloqueio que meu pai teve com aquele lugar, sua atitude em desistir de ir àquele lugar, aterrorizado por eventos que ocorreram naquelas proximidades, não vai me influenciar. Eu vou começar o meu reino entendendo que aquele endereço que meu pai evitou, eu preciso frequentar. Eu vou começar o meu reino compreendendo que a experiência que o meu pai teve não transbordará para mim ou sobre mim. Pelo contrário, eu vou entender que ele temeu estar ali por eventos ligados a ele. Isso não tem nada a ver comigo. Ele pode ter desistido de ir, ele pode ter ficado aterrorizado em ir, ele pode ter ficado desestimulado em ir, mas eu não vou permitir que isso tire de mim a certeza de que não existe melhor lugar para se começar projeto nenhum, ano nenhum e vida nenhuma a não ser este, o altar do Senhor que está no alto de Gibeon. Pastor, o que o senhor quer dizer? O que eu estou dizendo agora, eu não sei quem desistiu, não sei quem parou de ir, não sei quem abandonou o altar, não sei quem propagou isso, não sei quem tentou influenciar outros, não sei quem gravou vídeo, quem tentou desestimular, quem ficou aterrorizado, não sei as experiências dos teus pais, dos teus amigos, dos teus avós. O que eu sei é uma coisa só: eu sinto no meu espírito que este é o lugar onde eu devo estar, e ninguém em suas experiências pessoais vai me impedir de entender que o meu lugar é aqui. Sabe qual é o que é que mais me assusta, me amedronta? É que Davi não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa dizendo: eu não vou no altar. Não é qualquer pessoa deixando um testemunho de não ir à tenda. É Davi. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você tiver uma pessoa, um influenciador digital, o cara tem lá 10 milhões de seguidores. Aí ele vai lá num restaurante, é mal servido, mal atendido, uma comida estragada, não devolve o dinheiro dele. Aí ele sai, liga o celular, entra numa live na hora: ô pessoal, aqui ó, está vendo esse restaurante aqui ó? Fui maltratado, comida azeda, não devolveram meu dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amigos, não vem mais aqui não. Não, o camarada vai ter que botar a viola dele no saco. Porque dependendo do que aquilo dali propagar, se viralizar, lascou, arreia a porta e vai fazer outra coisa, vai vender outra coisa. Porque há muito poder quando uma pessoa de grande influência atesta e comunica: eu não vou mais. Então o que me assusta é que não é um Zé Ninguém, o que me assusta é que é um grande personagem, que está com medo de ir no altar. Então a capacidade de isso influenciar e transbordar sobre outros, inclusive sobre gerações futuras, é muito grande. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Sabe o que eu temo? Sabe diante do que eu temo? Que não são quaisquer pessoas que estão propagando desestímulo ao altar. É gente que já foi grande, gente que já teve comunhão com Deus, gente que conhece Bíblia, gente com milhões de seguidores, e essa gente é nociva. E muita gente está com medo de ir. Muita gente está atemorizada de ter experiência com Deus, porque está sendo influenciado por alguém que deixou de ir. Mas nessa terça-feira, dentro da conferência para quem quer romper na vida,
Eu venho carregando uma palavra de Deus para entregar a você. Não importa quem é que deixou de ir, se é grande, se é pequeno, se é poliglota, se é teólogo, se é cabeção da teologia, se o cara é importante, se tem seguidores, se tem milhões de views no YouTube, não importa. Esse é um típico exemplo a não ser seguido. Pode ser Davi, Salomão, pode ser Marco, pode ser quem for. Eu não vou tomar esse exemplo. Eu não me amedronto com o altar, não aterrorizo-me com o altar. Pelo contrário, eu sei que o que eu não tenho, Ele tem. Eu sou falho, mas Ele me corrige. Eu estou errado, mas Ele me melhora. Eu estou impuro, mas Ele me santifica. Eu não tenho saída longe do altar, não tenho vida longe do altar. Não há alternativas para quem foi chamado para o altar. Você não tem para onde ir, não tem lugar melhor que esse. Nenhum lugar te melhora, te aprimora, te corrige, te santifica. Você pode procurar outro endereço onde você é afagado, pode procurar outro endereço onde seus pecados não são confrontados, mas você não vai ter paz, porque a tua vida é de altar. Tu foi chamado para o altar, então vem com medo, vem constrangido, vem sem graça, vem sem jeito, mas vem, porque o que tem aqui muda a tua vida, muda a tua vida, muda a tua vida. Glória a Deus. Diga para alguém próximo de você: ninguém. Muito fraco, ninguém. Seja pequeno ou grande. Ninguém. Seja jovem ou velho. Ninguém nesse ano vai te influenciar a ter medo desse lugar, a não estar nesse lugar. Diga para ele: todas as pessoas que você tem como referência só são referência enquanto estão no altar, porque quando deixarem o altar, deixaram de ser referência. Alguém está me ouvindo nesta noite? Fechei a Bíblia. Por que Davi está com medo de ir no altar? Por que ele está? Porque ele não consegue ir no altar. Por quê? Por conta de uma cena, de um evento, de uma questão que ocorreu, aterrorizante, ok? Ocasionada pelo quê? Pelo pecado dele. Então vamos lá? O problema está onde? Está nele ou está no altar? O que mais me mata é gente covarde. Eu não estou falando que esse seja o caso de Davi, mas o que mais me deixa chateado é gente covarde. Porque o problema dele em vir aqui, não é aqui, é ele. O problema dele com a igreja não é a igreja, é ele. É ele que sente-se desconfortável quando ouve uma coisa que não quer. Então ele quer cativar pessoas a pensarem que o problema está aqui. Aqui é medonho, aqui é ruim. Não, aqui sara, aqui levanta, aqui cura. Agora, se for pilantra, não fica chateado. Se for sem vergonha, se não quiser mudar, aí vai dizer que o problema é na igreja. Mas não é na igreja, o problema é nele. Porque muito pilantra já deixou de ser pilantra depois que veio para o altar. Muito sem vergonha já deixou de ser vergonha porque depois que veio para o altar, chegou aqui torto, quebrado, falido, todo errado, problemático, mas saiu bonzinho, tá aí, você nem sabe que está sentado do lado de alguém. Ah, meu Deus, se tu soubesses quem te fala, aleluia, aí do teu lado, tu não entenderias nada, mas isso é altar. Isso é gente que teve experiência transformadora porque não teve medo do altar, entendeu que o poder que tinha aqui, às vezes me assusta, me constrange, eu fico meio assim, com vontade de ir no banheiro, de sair correndo, mas eu fico, aí o fogo desce, eu fico meio assim, não sei se entro, não sei se saio, aí eu digo, grita muito, eu digo, mas é estranho, mas eu gosto, mas é bom, eu não sei como é que eu faço, é porque tu nasceu para isso, você não tem jeito para você, tu nasceu para cá. Quantos podem bendizer e glorificar o nome do Senhor? Quantos podem bendizer e glorificar o nome do Senhor? Quem ama o altar, diga glória a Deus. Quem não vai sair daqui, diga aleluia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tenda da congregação, na casa do Senhor por longos dias. Quem tem compromisso com este lugar, dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé do seu lugar para a glória de Deus.
Coisa boa está nesse lugar. Coisa boa está nesse lugar. Coisa boa está aqui nesta noite. Coisa boa está bendizendo a Deus nesta noite. Uma coisa mais cheia, não muito piano elétrico, não. Pede alto, a bateria entra. Estou fazendo uma regência aqui. Eu quero ler um versículo para você, para encerrar minha cooperação desta noite. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Verso 7. Naquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão. Repete bem forte comigo. Naquela, muito fraco, naquela mesma noite. Socorro, o que está acontecendo? Dois eventos sobrepostos. A entrega de Salomão e Deus aparecendo para ele. Dois eventos sobrepostos na mesma noite. A entrega de Salomão e Deus aparecendo para ele. Você concorda que existem coisas que não cabem, não podem acontecer no mesmo lugar? Sim ou não? Você concorda que existem coisas que não podem acontecer na mesma hora? Duas coisas na mesma hora? Você concorda que existem coisas que não podem acontecer na mesma noite? Porque às vezes uma coisa repele a outra. Uma coisa afasta a outra. Por que foi possível para Deus aparecer para Salomão naquela noite? Porque o que Salomão tinha feito naquela noite não repeliu Deus. Pastor, eu estou querendo saber se Deus aparecerá a mim esta noite. E eu também estou querendo saber o que você está entregando para Ele nesta noite. Porque dependendo daquilo que esta igreja estiver disposta a entregar para Deus nesta noite, Ele me trouxe para dizer: eu vou aparecer na Devec Recreio nesta mesma noite. Alguém já está de mãos levantadas? Eu não sei, glória a Deus. Alguém já está de mãos levantadas? Eu tenho certeza que amanhã vai ser tremenda a reunião aqui, irmãos. Eu tenho certeza. Tenho certeza que quinta-feira vai ser bom demais isso aqui. Mas vamos ficar nesse momento aqui apenas nos atendo ao que nos pertence, ao que temos. Porque o ontem já foi, o amanhã não temos. O que temos é hoje. E Deus me trouxe para dizer: nesta noite eu ainda tenho uma coisa para fazer. Nesta noite eu ainda tenho uma revelação para te dar. Nesta noite eu ainda quero aparecer como não apareci. Nessa noite eu ainda quero me manifestar como não me manifestei. Nesta noite eu ainda quero te tocar como não te toquei. Nesta noite eu ainda te quebranto como não te quebrantei. Eu só dependo que você entenda que se você me entrega nessa noite, eu apareço nesta noite. Se tem reverência nessa noite, tem glória nessa noite. Se tem adoração nessa noite, tem manifestação nessa noite. Se tem lágrima nessa noite, tem toque de Deus nessa noite. Se tem oferta no altar essa noite, tem manifestação de levanta a sua mão mais alto que você puder, porque assim te diz o Senhor: se você fizer o maior barulho que já fez esta noite, eu dou um grito a teu favor. Oriala mahashando recalamandu que ele me comia na chanda la macanta la mai ele barabashanda ramako ele be propataragai
aleluia. Ai, Jesus, tem uma igreja entregando, tem uma igreja glorificando, tem uma igreja exaltando, tem uma igreja bendizendo. Essa noite, o Senhor pode descer essa noite, pode ungir essa noite, pode levantar essa noite, pode abrir porta essa noite. E apareceu o Senhor Deus a Salomão. No outro dia? Não. Naquela mesma noite. E perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Ele me mandou te perguntar. E se fosse você, eu responderia: eu quero romper na vida. Levante a sua mão mais alto que você puder, eu encerro agora. E apareceu o Senhor Deus, Adevec Recreio, nesta noite. A resposta que você vai dar, quando eu disser a pergunta que Deus vai fazer, a resposta que todos nós vamos dar de forma uníssona. Você não tem ideia do poder no mundo espiritual que isso representa. Quando eu disser daqui a pergunta que Deus veio fazer, que é o que queres que eu te faça, você vai responder daí: eu quero romper na vida. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está pronto, diga amém. E apareceu o Senhor Deus na Adevec Recreio, naquela mesma noite, e perguntou: o que queres que eu te faça? Seja conforme a tua fé, seja conforme a tua fé. Aleluia. Orialo conchorene mentre fai. Uns sonharam, mas você vai realizar. Uns só idealizaram, mas você vai tirar do papel. Oh, o que queres que eu te faça?